dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Brittany Marcel. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ataque brutal, muita violência. Se você tem algum gatilho com violência e com ataques, por favor, tome cuidado. Brittany Marcel vivia em Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos, com a sua mãe, Diane, e as suas 6 irmãs. 7 mulheres. A mãe teve 7 filhas. Elas eram super unidas, todas as filhas e a mãe, elas viviam super bem juntas e se ajudavam, assim, super bem, sabe? A Brittany, ela era uma mulher muito otimista, muito simpática, uma menina, né, na verdade, quando tudo aconteceu. Em 2008, ela estava no ensino médio, estava no último ano do ensino médio e planejava começar a faculdade no ano seguinte. Ela sonhava em ser jornalista e em ser âncora de TV. Ela também trabalhava em um shopping, onde todo mundo dizia que ela tinha muito carisma e vendia muito bem. Era aqueles quiosques, sabe, que fica no meio do shopping, no meio do corredor. Vendia muito bem. E ela era muito boa nesse trabalho. Então, todo mundo achava que ela seria uma boa âncora de televisão, porque ela tinha uma comunicação muito boa com as pessoas. No dia 11 de setembro de 2008, a Brittany decidiu que almoçaria com a mãe, a Diane. Ela não fazia isso com frequência, nenhuma das filhas fazia isso com frequência, todas já tinham a sua própria rotina, todas trabalhavam, todas faziam coisas diferentes. Então, por causa da rotina de estudos e do trabalho no shopping, a Brittany não costumava almoçar com a mãe. Então, naquele dia, elas decidiram que almoçaria juntas e ao meio-dia ela voltou pra casa. A partir desse momento, a gente só tem os relatos da mãe da Brittany, a Diane. Ela disse, a Diane, que chegou em casa, estacionou na garagem, entrou pela porta da cozinha e encontrou a filha desmaiada no chão. Tinha sangue pra todo lado, principalmente na cabeça dela, e a bolsa e os cadernos dela estavam tudo jogado pelo chão. Foi então que a Diane percebeu que tinha um homem em pé atrás da Brittany. Ela não reconhecia esse homem, o que deixou ela ainda mais assustada, né? E aí ela percebeu que ele estava segurando uma pá e que tinha sangue nessa pá. Ela imaginou que ele estava usando aquela pá para atacar a filha dela e ela ficou muito mais assustada, né? O homem soltou a pá, pegou uma das facas da cozinha, porque eles estavam na cozinha, e disse, você é a próxima. A Diane decidiu sair correndo da cozinha. Ela queria proteger a filha, mas ela achou que se o cara me atacar, mesmo que eu não vou ter o que fazer. Então ela saiu correndo pela cozinha e entrou na casa do vizinho, pedindo socorro. Lá, com o celular, ela ligou pra emergência, ligou pra polícia, chamou a ambulância. E depois que ela se acalmou, ela pediu que o vizinho fosse com ela, né? Fizesse companhia pra ela. Também era bom ter mais uma testemunha, né? Pra que eles fossem até a casa dela de novo, né? E olhassem a Brittany e ver se a Brittany tá respirando, o que tá acontecendo. Ela achava que o homem ainda estava em casa, mais um motivo pra pedir ajuda do vizinho, né? Mas o homem não estava mais em casa, ele fugiu. Ela tentou checar se a Brittany estava viva e viu que ela ainda estava respirando, mas ela parecia que ia desmaiar logo, sabe? Ela estava acordada, mas ela com certeza ia desmaiar. Ela falou isso pra emergência, pra atendente, e a atendente pediu que mantivesse a Brittany acordada até que os paramédicos chegassem. Ela ficou acordada, ela foi levada pro hospital e ela sobreviveu. Ela teve fraturas múltiplas no crânio e nos braços por tentar se defender. O cérebro dela foi muito afetado por tudo que aconteceu e os médicos decidiram induzi-la a um coma durante 2 semanas para ela se recuperar de verdade. Os policiais apareceram no mesmo dia para checar a cena. Acredita-se que o ataque aconteceu no momento em que ela entrou em casa, porque não deu tempo nem dela fechar a porta. Então, o cara provavelmente já estava esperando por ela do lado de fora da casa e a atacou com a pá no momento que ela entrou. Sim, não deu tempo nem dela virar e fechar a porta, ele já estava lá. Os policiais concluíram que não foi um roubo, nada da casa foi levado, nenhum item foi levado, e o homem com certeza só entrou pra atacar a Brittany e ir embora. E eles também concluíram que não foi uma coisa sexual, não era tipo um assassino em série, nem nada disso. Parecia muito passional e muito ligado a
ela. Eles perceberam que o criminoso, ele não fugiu pela porta, mas sim pela janela, que foi bastante burrice da parte dele, porque a mãe da Brittany deixou a porta aberta. Mesmo assim, ele pulou a janela e quebrou o vidro, né, da janela, e se cortou, e deixou gotas de sangue perfeitas ali pra polícia coletar como prova e descobrir o DNA dele. Então foi bem fácil ter o DNA dele. O DNA foi coletado e não bateu com ninguém no banco de dados da polícia. Não era um cara que já tinha alguma ficha criminosa, nem nada disso. A princípio, perguntaram pra Diane, né, que era a mãe da menina, se ela tinha ideia de quem pudesse fazer isso com a Brittany. Se a Brittany dizia que estava sendo perseguida, se a Brittany tinha algum ex-namorado que não gostava dela, ou alguma coisa assim. E a Diane disse que não, que a Brittany tinha muitos amigos. Ela raramente entrava nesse tipo de problema, e ela também não era muito de namorar, sabe, de partir corações ou qualquer coisa assim. Ela não era esse tipo de pessoa. E aí, uma das filhas dela, né, uma das irmãs da Brittany, uma das filhas da Diane, disse que o pai dela podia ter feito isso, porque o pai dela era bem abusivo com todas as meninas. Todas elas deram as costas pra ele depois que ele foi deixado, abandonado. Eu não sei se foi um divórcio ou se ele simplesmente foi abandonado pela família mesmo. Vários problemas. Mas a Diane teria reconhecido o rosto dele e o DNA dele seria pelo menos um pouco compatível com o da Brittany. E não era. Eles testaram. Além disso, eles entrevistaram o pai da Brittany. E ele disse que não tinha nada a ver com isso. E eles acreditaram, porque ele estava bem abalado com tudo que aconteceu com a filha. A Diane descreveu o cara que ela viu como branco, hispânico, entre 20 e 30 anos de idade, e ele não tinha barba e o cabelo era castanho. Eu deixei aqui meio que um sketch que eu encontrei num vídeo de uma reportagem. Foi tudo que eu encontrei desse primeiro sketch. O retrato foi feito, então, e uma recompensa de $20.000 foi oferecida para quem tivesse ideia de quem era esse homem. Mas ninguém apareceu. Ninguém sabia quem ele era. Quando a Brittany saiu do coma, depois daquelas 2 semanas, ela acordou, ela estava consciente, ela estava viva e respirando. Ela não conseguia falar, ela não conseguia se mover, mas ela estava consciente, mentalmente. Ela tinha atividade cerebral normal e ela conseguia, por exemplo, piscar, mexer as mãos e mexer os pés. O que já estava ótimo, só para o médico conseguir se comunicar com ela com perguntas de sim ou não. Ótimo. Ela não se lembrava do que tinha acontecido com ela. A partir daí, ela teve que fazer várias cirurgias para curar todos os machucados. Aos poucos, lentamente, quando eu digo lentamente, gente, demorou. Ela foi voltando a se mover, conversar, andar. Parte do rosto dela ficou permanentemente paralisado, infelizmente, e ela teve muitos lapsos de memória, como eu disse, muitas memórias perdidas, inclusive do dia em que tudo aconteceu. Quando ela conseguiu voltar a falar e voltar a realmente criar frases, comunicar direito, ela disse que quando ela acordou do coma, ela achava que tinha sofrido um acidente de carro, porque ela não lembrava de ter chegado em casa. Ela foi de carro, mas ela não lembra do que aconteceu. Ela não se lembrava de nada, nada mesmo. E ela disse que foi muito assustador ouvir os médicos dizendo que ela foi atacada com uma pá de jardinagem. Uma pá. Ela ficou meio tipo, quem me atacou com uma pá? Ela ficou meio tipo, quem tem algo comigo? Gente, eu imagino isso, porque se me dissessem isso, tipo, fulano queria te bater, fulano queria te atacar com uma pá de jardinagem, ele ia te matar, eu ficaria tipo, por quê? O que eu fiz pra fulano? E eu imagino que ela pensou assim, sabe, tipo, o que eu fiz pra essa pessoa? Porque a gente começa a se culpar, né? E ela teve muitos momentos de, o que eu fiz pra essa pessoa? E ela começou a tentar lembrar de quem era, mas ela não tinha nenhuma memória do que estava acontecendo. Mas enfim, ela precisou de muitos anos para voltar a viver uma vida normal. E na verdade até hoje ela ainda tem que lidar com várias sequelas do que aconteceu. Muita coisa, né? Muita coisa mudou na vida dela. A mãe e as irmãs, naquela mesma época, decidiram que não iam voltar para casa onde tudo aconteceu. Que a Brittany não merecia lembrar daquele jeito, né? Entrar naquela casa, ter todas as memórias vindo em cima dela. Então elas se mudaram e acharam que seria um novo começo, né? E que a vida melhoraria a partir daí. E realmente ela foi melhorando aos poucos. Mas voltando à investigação. Mais de um ano após o ataque da Brittany, uma nova detetive entrou em cena. Ela pediu que a Brittany tentasse se lembrar de qualquer nome, qualquer pessoa do passado dela que pudesse ter um mínimo problema com ela, a mínima coisinha, de verdade. Já que ela não se lembrava direito de nada,
qualquer informação era bem-vinda. Então, ela já estava melhor, ela estava terminando o ensino médio depois desse ano, ela conseguiu estudar, ela ia conseguir se formar, ela deu alguns nomes e todas essas pessoas que ela mencionou foram entrevistadas e foram liberadas. Nenhuma delas tinha realmente algum problema com a Britney. Então eles tentaram hipnotizá-la. Porém, por causa dos problemas no cérebro dela, durante as cirurgias tiveram que arrancar algumas partes do cérebro que literalmente o tecido morreu. Tecido cerebral que morreu. Eu não sei como é que isso funciona, mas é isso, entendeu? Tiveram que arrancar partes ali, parte do crânio dela foi substituído por placas, foi horrível, mas eles acreditavam que poderia funcionar. Eles não sabiam como a hipnose funcionaria num cérebro danificado, literalmente fisicamente danificado. Então, eles foram tentando. E eles tentaram fazer uma regressão, que é... Eu não sei se o nome certo é regressão, eu esqueci agora o nome, eu não anotei aqui, mas é quando você volta nas suas memórias do passado e tenta reviver o que aconteceu. E deu certo. Ela reviveu todas as memórias daquele dia. E eu vou botar o vídeo aqui. Ela literalmente começou a desviar como se alguém estivesse batendo nela. Como se ela estivesse dormindo e sonhando que alguém estava batendo nela. Ela descreveu tudo pro... Is hurting. Did he say anything? Not a word. Ela ainda não tinha um rosto em mente naquele momento, né? Ela lembrou de ser atacada. Então ela voltou pra casa e eles disseram, olha, a gente vai te dar uns dias, você nem pensa nisso, só deixa as memórias chegarem aos poucos, não precisa ficar nem pensando nisso, ó, as memórias vão voltar sozinhas. E deu certo. Ela descansou. E aí ela ligou pra polícia uns dias depois e disse que sabia como era o homem que ela viu naquele dia. Ela descreveu um homem hispânico, de pele clara, cabelo preto, nariz grande, olhos bem estranhos, de acordo com ela. Olhos grandes, sobrancelhas bem grossas e a testa bem grande também. E mais uma vez, um novo retrato falado foi feito bem diferente do que a mãe dela fez, né? Podemos dizer. E o retrato foi ao público, mas mais uma vez, ninguém sabia quem era esse cara. 8 anos se passaram. Em 2016, o caso ainda estava aberto. Foi quando a detetive que estava no caso ainda, a mesma detetive, descobriu uma tecnologia genial, incrível. Olha só, existem laboratórios que não só examinam o DNA das pessoas, mas conseguem criar uma possível foto do rosto da pessoa, de como o rosto provavelmente vai ser baseado no DNA. Onde é que a gente vai parar? Enquanto ela via se isso era possível com as gotinhas de sangue que eles tinham do vidro quebrado, né? Ela fez mais algumas entrevistas com a Britney. E foi aí que a Britney mencionou um nome, Justin Hansen. Ela já tinha mencionado vários outros nomes, então não era estranho. Ela dizia assim, eu lembrei dessa pessoa que eu conheci em tal época, fulana. E aí a polícia ia lá e conversava com essa pessoa, sabe? Então ela mencionou o nome do Justin e ela não sabia o porquê, mas ela disse que lembrou do Justin e resolveu colocar ali na lista de pessoas que podia ser entrevistada, podia conhecer alguém que tinha raiva dela, alguma coisa assim, né? Então ela colocou o nome na lista. Justin, quem era? Justin era, pelo que eu entendi, tá? Eu achei bem confuso, assim, a história de como ela conhecia o Justin. Primeiro eu achei que ele era pai do filho de uma das irmãs dela, depois eu achei que ele era só amigo de uma amiga. Eu acho que ele era pai do filho de uma das amigas dela, da Britney. Complicado, mas... ele era 7 anos mais velho do que a Britney e eles se falavam de vez em quando porque tinham amigos em comum. E foi isso. Comparando agora a foto do Justin com o retrato falado que a Britney fez... Parece. Pouco tempo depois, o tal retrato do DNA saiu. E gente, olha, eu acho que algumas semelhanças a gente não vai ter como negar, não. Parece o Justin mesmo. Eu vou colocar os 3 aqui pra vocês verem. Né? Ok, vamos lá. A polícia então resolveu ir logo questionar o Justin. Vamos acabar logo com isso. Se ele for inocente, ele vai agir como uma pessoa inocente. Ele não vai ter nada a esconder. Então, ele vivia numa casa bem grande com a esposa e ele já tinha 3 filhos. E ele pareceu colaborar com a polícia no início, porque quando eles pediram uma amostra de DNA dele, ele ficou super... Nossa, não quero, não, eu vou conversar com meu advogado, eu vou conversar com minha mãe, eu não posso dar meu DNA assim desse jeito. Por algum motivo, antes de ir embora,
a policial decidiu mostrar pra ele a imagem que o laboratório de DNA tinha produzido e disse que era parecida com ele, eu não acho que ela devia ter feito isso. Porque eu acho que ela pensou assim, se ele é inocente, ele vai dar o DNA, mesmo que ele seja parecido com a foto, porque tem vários homens brancos com essa mesma cara no mundo, né? Mas ele ficou assustado. Ele resolveu conversar com a mãe, ele disse que ia conversar com a mãe e que ele ia ver com a polícia depois. Mas ele decidiu que não daria uma amostra de DNA. E tudo bem. Porque aí a polícia resolveu perseguir ele e roubar uma amostra de DNA. Tu não quer dar uma amostra de DNA? Ok, a gente vai pegar uma amostra. Eles roubaram um copo que ele jogou no lixo do McDonald's. E tiraram o DNA daí. E foi comparado. Era ele. O sangue que estava no vidro da janela pertencia ao Justin Hansen. Então, 9 anos após o ataque, Justin Hansen foi preso pela tentativa de assassinato da Brittany Marcel, mas ele insiste até hoje que é inocente. O jornal local entrevistou a Brittany e ela finalmente deu um relato do que ela lembra de verdade. I unlocked the screen door and I heard that big jolt on the back of my head. And I turn around like, Justin? Like, why, Justin? Why? No explanation. O Justin pagou a fiança e ele esperou pelo seu julgamento em liberdade. E ele também foi entrevistado pelo jornal. You don't believe that you are guilty. No, I know I'm not guilty. I don't have to believe it, I know I'm not guilty. I'm most concerned about not being there for my kids. Em 2018, após o seu julgamento, Justin foi sentenciado a 18 anos de prisão por tentativa de assassinato. Mas a Brittany foi quem realmente deu a volta por cima. Ela sentiu que a justiça foi feita, ela realmente só queria saber quem fez isso e por quê, mas até hoje não sabemos o motivo. Ele se recusa a dizer o motivo, até porque ele se recusa a admitir que foi ele que fez isso. Então a gente nunca vai saber o porquê dele ter feito aquilo. Por que ele resolveu atacar a Brittany com uma pá? O que deu nele? Não sabemos. Ela deu a volta por cima, como eu disse. A Brittany, ela tá muito bem agora. Ela tá vivendo a vida dela de uma maneira praticamente perfeita. Ela se formou na universidade e ela tá seguindo seus sonhos. E eu espero que tudo dê certo pra ela de agora em diante. Ela já sofreu o suficiente. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. Muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada se você compartilha meus vídeos com os seus amigos. E também muito obrigada se você gostaria de apertar no botãozinho de membros. Seja membro do meu canal, você vai ganhar várias coisas com isso. Sabe? É isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!